E aí galera, beleza? Hoje vamos ver um vídeo muito bacana sobre como plantar gengibre em vaso. Muito legal, né? E ó, fica ligado porque existe um segredinho na hora de plantar o gengibre no vaso quanto à sua posição. Beleza? Bora! O gengibre tem origem lá no Sudeste Asiático. Inclusive dizem aí os relatos, né, que essa era uma das especiarias mais caras e cobiçadas naquele período lá das rotas das especiarias, né, que ligava a Europa, Oriente Médio, Índia, Sudeste Asiático. Para quem não sabe, o gengibre ele não é uma raiz, ele é um rizoma. Rizoma é um caule subterrâneo que vai se desenvolvendo assim na horizontal e a partir daqui saem os brotos que viram a plantinha, aquela parte aérea que a gente vê, e embaixo as raízes. Como que a gente escolhe o gengibre para o plantio? Quando você for lá na feira, no supermercado, fazer uma compra, né, de gengibre para o plantio, o legal é que o gengibre tenha essas gemas já brotando aqui, tá vendo? Ela fica até com uma cor diferente do restante. Aqui também tem uma, deixa eu ver. Aqui, ó, tá vendo? Essa pontinha mais clarinha aqui. Tem outra pontinha aqui também, ó. E aí, isso significa que ele já começou a sua brotação. Então, quanto mais dessas pontinhas mais branquinhas aqui, dessas gemas brotando tiver, melhor. Depois que aquela gema se desenvolve um pouco mais, ela vira o brotinho. Olha que bacana. Esse aqui tem até raiz já, ó. Dei sorte, né, de encontrar uma assim. Como que a gente faz o plantio? Nós precisamos separar, né, retirar pedaços de mais ou menos aí uns 10 centímetros, talvez um pouco menos, de cada pedaço, né, para fazer os brotinhos. Então, a gente vem aqui com uma faquinha, ó, tá vendo? Aqui tem uma gema nascendo, vou cortar aqui. Deu um pouco menos, mas está bom. Nossa, que cheiro gostoso, hein? Aqui vou fazer um outro brotinho, uma outra mudinha. Mais uma aqui. E outra aqui. Vamos separar esse aqui também, que está mais desenvolvido. Olha lá, muito bacana, né? Mais um corte aqui também. E agora já temos nossas mudinhas. Mudinhas não, né? Nossas futuras plantinhas aí, nossas futuras mudinhas de gengibre. Com relação ao solo, o gengibre ele gosta de um pH ligeiramente ácido, em torno de 5,5, ok? Então não vou colocar calcário dessa vez para corrigir a acidez do solo, não. O que eu estou usando aqui? Terra, ok? É interessante aí, legal, que você tente comprar uma terra de uma qualidade legal, né? Uma qualidade bacana. Não vai pegar aí um vaso que você já tenha abandonado aí muito sólido, né? Compacto, muito duro. Ou se o seu jardim tiver com solo muito ruim, muito compacto, é legal você dar uma fofada e misturar, ok? O gengibre ele precisa de um solo fofo para que o rizoma se desenvolva bastante. E aqui eu tenho material de composteira para usar como adubação. Esse material é excelente. Lançamos um vídeo aqui no canal muito recentemente, né? Acho que foi o último ou penúltimo vídeo, falando sobre como manter, cuidar e ter uma composteira doméstica aí. Vale muito a pena. A ideia é que você use mais ou menos essa proporção aqui. 1/3 de material de compostagem para adubação e 2/3 de terra. Caso você não tenha esse material aqui, você pode usar humus de minhoca, esterco de galinha curtido, que aliás já tem um vídeo aqui no canal também, vai ficar linkado aí no card. Pode ser esterco bovino, mas daí você usa uma medida um pouco menor, ok? Caso use o esterco, porque ele é um pouco mais forte. Agora nós vamos misturar tudo isso aqui. Com relação ao vaso, eu vou usar uma jardineirinha dessa pequenininha. Pode usar até uma um pouco maior, não tem problema. Essa que eu tinha agora disponível aqui em casa. E também um vaso um pouco mais profundo. Esse aqui tem 6 litros, ok? Não precisa ser tão profundo.
Pode ser um pouco mais raso, esse aqui tem 1 palmo de profundidade por 1 palmo de boca. Agora então vamos encher nossos recipientes aqui. Vejam que eu não cheguei com a terra até a borda do vaso, porque esse espacinho nós ainda vamos usar para colocar a cobertura de solo aqui. Galera, agora é a hora do pulo do gato. Qual que é o grande segredo do gengibre? Você não vai plantar o gengibre assim na vertical, ok? Enterrando assim, porque como ele é um rizoma, ele vai crescer horizontalmente. Então, onde tem essa gema aqui, tá vendo? Onde está começando a se desenvolver um novo broto, esse brotinho ele tende a crescer verticalmente assim e as raízes vão nascer nesse sentido. Então, para ter o melhor aproveitamento do crescimento de espaço, eu vou colocar o nosso brotinho aqui, o nosso rizominha, encostado desse lado, ok? Porque a planta vai crescer nesse sentido. Se eu plantar, por exemplo, ele aqui no meio do vaso, ela vai crescer para lá, quando chega aqui ela vai parar de crescer. E todo esse espaço aqui vai ser dispersado. Então eu encosto ele aqui, com a parte em que está nascendo o novo brotinho aqui no nosso rizoma, no vaso assim. Legal demais, né? Esse outro aqui, bonitão, que já está até com raiz, eu vou colocar nessa outra parte aqui. Nunca fiz assim, vamos ver na competição qual broto chega na frente. Agora, com esses 2 vasos, eu farei a mesma coisa. Vou pegar o rizoma aqui, onde está saindo o nosso brotinho, tá vendo? E encostar no vaso assim, aqui na ponta. Vou colocar 2 por vaso. Que daí eles vão nascer nesse sentido. Vou pegar esses outros 2 pedaços do rizoma e repetir o processo. Encostar aqui para nascer para lá, né? Tá vendo? Ó, o brotinho tá aqui nessa ponta, então vou colocar ele aqui. E o outro, a mesma coisa, aqui. Agora eu vou jogar mais uma fina camada aqui para cobrir o gengibre. Agora a gente vem aqui e cobre com um pouco mais de terra. Lembrando ainda de deixar um pouquinho da superfície aqui para jogar a cobertura de solo. Joga nesse aqui também. E joga no último vaso. Para finalizar, nós vamos jogar uma cobertura de solo por cima do vaso. Essa cobertura de solo pode ser de muitos materiais diferentes. Pode ser, por exemplo, de grama seca, a parada do jardim. Pode ser de folha seca triturada. Sabe, você varreu lá a calçada da sua casa, recolheu um monte de folha seca, separa da parte do que tiver de lixo, se tiver algum plástico, alguma coisa assim, uma sujeirinha, e usa como cobertura. Você pode, por exemplo, como eu, utilizar material de serragem, mas esse aqui não é serragem crua, é a serragem que ficou tratando lá na composteira, em torno de 1 mês e meio, 2 meses, conforme eu mostrei para vocês num dos últimos vídeos aqui do canal, que a gente falou sobre composteira. É muito importante que se utilize esse material, porque ele vai proteger o solo, proteger a microbiota do solo, né? Os organismos que fazem parte, os micro-organismos que fazem parte do solo, vai manter o solo macio, mais fofo, por mais tempo, ok? Maravilha, fica lindo demais, né? Para finalizar, nós precisamos regar bastante, ok? Essa primeira rega tem que ser insistente. Então você rega bastante, espera a água do vaso drenar, depois rega de novo, espera drenar. A partir dos próximos dias você pode colocar pouca água, não tem problema. Não é legal que você deixe depois, né, da primeira rega, a partir das próximas semanas,
muito encharcado. Você vai manter lá o solo levemente úmido. Então você vem aqui, coloca o dedo na terra, se sentir que ele está ficando seco, que ele já está um pouco ressecado, você rega mais. Se ele tiver só úmido, você pode manter, beleza? Quanto ao ponto de colheita, como cuidar, manter, né, algumas dicas de cuidado, nós temos já um vídeo aqui bem antigo do canal, um dos primeiros vídeos falando sobre a colheita do gengibre. O link vai aparecer aqui no card no canto para você acompanhar. Mas de maneira geral, o gengibre pode ficar no sol, não tem problema. Não pode mantê-lo muito seco, nem muito encharcado, mas é muito tranquilo. E você, aconselho a colher o gengibre quando as folhas ainda estiverem verdes ou começando a amarelar. Não espera muito tempo não, porque se o gengibre ficar muito velho, ele fica muito fibroso. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esqueça aí, ó, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e abraços. Até o próximo vídeo.